Bom dia a todos. Vamos começar agora, então, nossa mesa de onconefro. A primeira palestra, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, da mesa, todos os participantes do congresso. Tá, vamos começar, então, a primeira palestra. Vai ser apresentada pela doutora Verônica Torres da Costa e Silva. Ela tem doutorado e pós-doutorado em nefrologia pela Universidade de São Paulo e também um Masters em pesquisa clínica pela Tufts University. A doutora Verônica vai nos falar sobre IRA no paciente com câncer. Verônica, por favor. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer à Comissão Científica, Felipe, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui na linda cidade de Curitiba. E queria agradecer particularmente a Ana, que assim, nos convidou, está trabalhando conosco mais recentemente. Não pôde estar aqui hoje, então vai para ela, acho que o nosso carinho. Acho que eu vou ficar aqui, mais fácil. Seria impossível falar sobre IRA no paciente com câncer de maneira exaustiva, então eu vou preparar todo mundo. Eu espero que vocês não tenham burnout, mas eu tenho a reputação da burnout em residente e audiência de congresso, acho que nunca aconteceu, mas então eu vou passar rapidamente, destacando alguns pontos principais que eu considero mais relevantes, e aí eu vou deixar algumas referências, então eu acho que vocês conseguem explorar com um pouco mais de calma. E aí, começando... em relação à relevância do tema. Então, a gente tem visto, existe um aumento global na incidência de câncer, da ordem de 50%, então, com a expectativa que a gente alcance 21 milhões de pacientes com câncer a nível global, e essa tendência se repete no Brasil. Segundo os dados do INCA, a projeção é de 700 mil novos casos de câncer no Brasil para o próximo triênio. Em relação à incidência, do ponto de vista de sobrevida, então, em função da melhoria do tratamento oncológico, a gente teve um aumento expressivo na sobrevida dos pacientes com câncer nas últimas décadas, e, em consequência, a gente tem um aumento substancial do número de pacientes com câncer em tratamento. E, como a gente sabe, os pacientes com câncer são uma população de risco para a ocorrência de injúria renal aguda, que é da ordem de 17% em um ano, chegando a quase 30% em 5 anos, e isso nos pacientes a nível ambulatorial. Em pacientes em ambiente de UTI, a incidência de IRA pode chegar até 60%. Então, ou seja, a ocorrência de IRA é extremamente frequente em pacientes com câncer e faz parte da prática de todo nefrologista. E aí, já começando nossos temas específicos, então, vou começar com uropatia obstrutiva. É a causa mais comum das nossas interconsultas no ICESP. A gente vê mais de 200 casos por ano, e é uma situação associada, isso se mantém a uropatia obstrutiva, meio que a PBE do paciente com câncer, a sobrevida de quase todas as séries é da ordem de 6 meses. Isso se confirma no ICESP, particularmente em alguns tumores mais agressivos. E aí, eu acho que alguns pontos aqui para destacar. A gente continua com desafios no diagnóstico, então, diferentemente de outros contextos, como a gente sabe, a gente vive há um tempo a era dos biomarcadores, a gente não tem biomarcadores séricos ou urinários validados no contexto específico da uropatia obstrutiva tumoral. Os marcadores funcionais que a gente utiliza na prática clínica, como o DTPA com furosemida, tem uma sensibilidade muito reduzida em pacientes com filtração abaixo de 30, que é o mais frequente aqui. Alguns grupos têm utilizado mais recentemente o PET-scan, eu acho que é uma situação absolutamente fora da nossa realidade. Então, a gente ainda tem uma carência de propedêutica, particularmente quando a gente precisa definir sobre intervenção. Então, essa talvez seja uma das situações mais frequentes, que gera mais dúvida, até quando investir nesse rim, até quando acreditar que a gente vai pagar as complicações da derivação urinária valem a pena. E aí, a gente não tem um número grande de séries, mas eu acho que a gente pode, todas elas dizem mais ou menos a mesma mensagem, que é a presença de DRC de base, obstrução total versus parcial, um tempo de obstrução acima de 30 dias e uma espessura de córtex menor de que 1 a 1,5 estão associadas à menor taxa de recuperação da função renal, particularmente na IRA dialítica. E aí, um ponto só para destacar, que também gera muita dúvida, é o que fazer no paciente com uropatia obstrutiva, mas sem repercussão funcional, que é uma situação que acontece com mais frequência, particularmente nos pacientes que têm uma obstrução unilateral. E a gente quase não tem literatura nesse cenário, mas acho que a gente pode dizer que é o que a gente segue no ICESP. Se o paciente tem uma doença em progressão, a obstrução está progredindo, e você tem uma expectativa de sobrevida renal maior do que a sobrevida global do paciente, é quando a gente tende a, de fato, intervir na uropatia obstrutiva assintomática. Então, ainda dentro da uro-oncologia, um cenário que eu acho que vale a pena destacar é a ocorrência de IRA no pós-operatório de nefrectomia. Então, a gente sabe que, devido ao uso
de métodos de imagem, a gente tem visto um aumento da incidência dos tumores de câncer de rim, particularmente no estadiamento T1A, menor que 4 centímetros, e são pacientes que têm uma taxa de cura e sobrevida de 95% em 5 anos. Então, é um rim que vale super a pena investir, mas é uma situação, e ocorre em até 30% nos pacientes com pós-nefré radical, no ICESP, 20% nos pacientes com nefré parcial, e esse é um dos principais fatores preditores de DRC no segmento. Essa é uma situação que a gente não tem nenhuma medida profilática validada na literatura, mas se um momento a gente tiver, provavelmente ela deve beneficiar os pacientes de maior risco. E, recentemente, a gente teve a publicação desse score, que é um score preditor de declínio funcional em 1 ano pós-nefrectomia. Ele ainda não está validado, mas acho que é uma ferramenta que pode ser muito útil aí no futuro. Algo que se soma a isso é o entendimento, né, e a documentação de que a histologia normal, né, do não tumoral na peça de nefrectomia, ela é super valiosa, deve ser feita, deve ser feita de rotina, e ela tem características, né, histológicas que são preditores isolados de um declínio funcional. Então, essa é uma coisa importante, sempre tentar checar a histologia do rim normal. E eu acho que outra coisa que também está se colocando mais recentemente é o entendimento de que a abordagem do tumor de rim localizado cada vez mais se dá em equipes multiprofissionais, incluindo o nefrologista, e aí eu acho que é muito importante entender que a gente teve uma mudança de paradigma e cada vez mais os tumores localizados são tratados de forma menos cirúrgica e menos agressiva. Então, tem se feito cada vez mais active surveillance e o uso das terapias ablativas, né, não cirúrgicas, como a radiofrequência, em que basicamente você coloca o tumor para assar, é uma lesão térmica, e a crioablação, além da radiocirurgia. Então, assim, felizmente, a gente tem técnicas cada vez menos cirúrgicas e associadas a melhores desfechos funcionais a nível de função renal. Falando um pouco agora de lise tumoral, né, que é uma ocorrência que tem uma incidência frequente e em aumento na nossa prática, associada a uma elevada mortalidade. E eu acho que a primeira questão a destacar é a definição. Como a gente sabe, desde 2004, a definição de lise, né, foi feita por Cairo e Bishop, mas que elas têm muito pouca utilidade à beira-leito na prática clínica, porque elas são muito pouco específicas. Na nossa série de CESP, 70% dos pacientes com ira dialítica na UTI por sepse preenche critério para lise tumoral. Então, nesse cenário, acho que talvez o mais importante é valorizar a cinética dos eletrólitos, a cinética do DHL. Nos dias anteriores, talvez dê uma pista e, particularmente, valorizar os fatores de risco. Faz lise quem pode, não quem quer. Então, as características de base do tumor, particularmente linfomas de alto grau, leucemias agressivas, e características de base do doente, como doença renal crônica e DHL já aumentado. Em relação à fisiopatologia, aí talvez seja o grande shift que a gente viu em termos de lise tumoral. A gente saiu de um cenário em que se valorizava muito a lesão, a deposição pela lesão do cristal de ácido úrico. A gente passou aí um momento de valorizar um pouco também a deposição de fósforo, mas a gente vive num momento, a era do entendimento que lise é, antes de tudo, uma doença inflamatória associada à liberação de citocinas, DAMPs, e, particularmente, mais recentemente, a liberação de estonas, levando à lesão vascular endotelial. E aí a gente teve, nos últimos, assim, né, no ano passado, a publicação, talvez, do estudo mais relevante em lise, acho que talvez da década, que foi esse estudo francês, em que avaliou 2 coortes, uma delas com pacientes com ira admitidos na UTI, em que eles viram que apenas 10% dos pacientes com lise tinham cristalúria na urina, mas esses pacientes tinham aumento de marcadores inflamatórios no soro, interleucina, interferon, TNF-alfa, aumento da expressão extracelular de estona, e o estudo tinha um braço experimental. Então, eles induziram, a nível experimental, uma lise tumoral e mostraram que os ratos com lise tinham aumento da permeabilidade. Esse aumento da permeabilidade estava associado ao aumento da expressão de estonas, e na hora que eles deram uma heparina não anticoagulante nos pacientes, nos ratinhos com indução de quimioterapia e lise tumoral, essa heparina não anticoagulante que bloqueou a estona conseguiu reverter esse aumento de permeabilidade. Então, a estona e a bola da vez, a gente certamente vai ouvir falar dela com mais frequência, e existe uma sugestão, inclusive, que ela pode ser eliminada na terapia dialítica. Então, talvez essa do ponto de vista de fisiopatologia, a gente teve uma grande novidade nesse contexto. Manejo, a gente não tem tantas novidades em relação assim, o backbone continua a prevenção da lise tumoral nos pacientes de risco intermediário com allopurinol e de risco elevado com a arboricase, mas sempre, assim, né, acho que não custa destacar
que a rasburicase ela tem um efeito de reduzir a incidência de lise laboratorial, mas a gente até hoje não tem nenhum estudo estabelecendo que ela reduza desfecho clínico, seja ida, necessidade de diálise ou sobrevida. Então, acho que isso é uma coisa para destacar, em que se pensa que a literatura não tem estudos robustos, mas a gente não tem essa evidência. E aí, acho que, como nós somos nefrologistas, uma palavra sobre diálise, apesar da gente não ter nenhum estudo, assim, são todas séries, particularmente em crianças, com uma indicação precisa, existe uma tendência, é um pouco o que a gente faz no ICESP, particularmente, de tentar fazer uma diálise mais eficiência no início, seguido de uma diálise contínua para evitar rebound. E, na nossa casuística, geralmente 24 horas depois de diálise contínua com o citrato, a gente tem controle do ácido úrico e do fósforo. Então, isso parece funcionar bem. Em relação a uma palavra sobre hipercalcemia, a ida dentro do contexto da hipercalcemia, que, infelizmente, é um cenário com um prognóstico muito ruim. No ICESP, a sobrevida dos pacientes é de 30 dias, essa casuística está publicada. Mas, se a gente não conseguir controlar o cálcio, a gente não resolve a ira, particularmente na presença de diálise. E aí, assim, eu acho que há algumas mudanças aqui. Eu acho que primeiro, a questão da fisiopatologia. Durante muito tempo, a gente repetiu que 80% da hipercalcemia estava associada à produção do PTHRP, e hoje a gente sabe que provavelmente não é isso tudo. Algumas séries dão conta de apenas 30% a 50% dos pacientes com esse mecanismo. Claramente, hoje a gente sabe que até 30% dos pacientes têm aumento da expressão da 1,25 vitamina D de forma isolada ou associada, o que não é surpreendente, dada a complexidade das vias celulares associadas à hipercalcemia e a sua interconexão. Então, é muito possível que os pacientes tenham mais frequentemente mais de um mecanismo associado, o que vai ter impacto na hora do manejo. E aí eu acho que a coisa mais importante em relação ao manejo é a entrada no cenário do denosumab. Eu não tenho no SUS, eu não tenho experiência nenhuma, a doutora Germana pode dizer a opinião dela mais para frente, mas a gente sabe que o denosumab é eficiente, ele tem um tempo de duração bem maior em relação aos bisfosfonatos, demora um pouco mais para agir, mas particularmente não tem impacto na função renal. Então, ele seria... E é por isso que, assim, algumas diretrizes, inclusive essa da Sociedade Americana de Doença Mineral, em conjunto com a Sociedade Europeia de Endocrinologia, sugere já o denosumab em favorecimento aos bifosfonatos, já nos pacientes com risco intermediário. A gente sabe que o ácido zoledrônico tem um efeito nefrotóxico bem mais expressivo do que o pamidronato, por uma lesão tubular direta, mas, mesmo assim, algumas diretrizes, como, por exemplo... As últimas diretrizes do manejo de doença óssea dos pacientes com mieloma sugerem que nem o pamidronato nem o bifosfonato sejam feitos em pacientes com filtração estimada abaixo de 30, o que colocaria necessariamente em consequência o denosumab nesse cenário. Como nós somos nefrologistas, aí uma palavra, o uso da furosemida, que saiu de praticamente todos os consensos, assim, pela sua falta de eficiência e pelo risco de agravar eventualmente a desidratação. Então, acho que isso é uma coisa importante. E a diálise, particularmente contínua, com citrato, até consegue controlar o cálcio, mas o efeito é fugaz, tem rebote, então a gente não indica habitualmente diálise para manejo da hipercalcemia da malignidade. Uma palavra sobre infiltração renal, por doença oncológica, particularmente aí, a grande maioria dos casos são as doenças linfoproliferativas. A gente, apesar de ser uma causa infrequente de ira, pode passar batido, particularmente quando a gente tem um aumento difuso do parênquima renal sem uma massa clara delimitada. E aí para a gente lembrar que todas as doenças linfoproliferativas podem infiltrar o rim, a mais frequente começando pelo linfoma difuso de não células B, nesse paciente aqui à esquerda, que era um paciente que a gente teve HIV positivo, mas até a doença de Hodgkin, que esse é um relato de caso nosso publicado, pode eventualmente, que se apresentou como ira dialítica, pode eventualmente infiltrar o rim. Então, só acho que uma coisa que a gente sempre olha a imagem renal, na dúvida a gente conversa com a hematologia para avaliação do PET scan, que pode ajudar nesse cenário. E aí, por conta da relevância do tema, eu vou dedicar o resto aqui da minha aula à nefropatia por cilindro. Então, que é uma coisa que a gente vê com muita frequência na nossa prática clínica e que a gente tem visto algumas novidades mais recentemente. Primeiro, em relação à definição, a gente acabou de ter novas diretrizes publicadas esse ano do International Myeloma Working Group, em que eles corroboraram, a lesão renal do mieloma é denominada kidney impairment, e eles mantiveram essa definição de creatinina maior do que 2,
ou uma filtração, na verdade, eles colocaram clearance creatinina menor do que 40. Pela primeira vez, houve uma colocação clara de se utilizar a equação CK-DEPS sem raça e sugerir que a cistatina C, em combinação com a creatinina, pode ajudar na estimativa da filtração. Agora, é preciso saber que esse kit impairment ele é um combo, né? Então, nisso aí entram pacientes com DRC, observado em até 50% dos casos, eventualmente AKD, e pacientes com IRA. A gente não tem muitas séries, na verdade, utilizando os critérios assim, padronizados, até por esse combo, mas assim, a diretriz sugeriu que tanto o CADIGO, quanto a KIM, quanto o RIFLE podem ser utilizados para estratificação. A gente não tem uma evidência clara, né, se existe uma melhora desses critérios um em relação ao outro. Isso aqui é uma coorte do ICESP de quase 600 pacientes recém-diagnosticados com mieloma, e aí aqui, associado à sobrevida, a gente testou diversas maneiras, mas só a IRA CADIGO 3 parece ter tido uma sugestão de impacto na sobrevida e não a definição de kidney impairment. Então, a gente ainda acho que tem um chão pela frente para entender que critérios conseguem classificar melhor esses pacientes. Em relação à fisiopatologia, eu acho que a gente mantém o entendimento atual, né, de que a nefropatia por cilindro é uma lesão inflamatória, é uma nefrite intersticial induzida pelo cilindro, particularmente observada com os pacientes que têm aumento do nível sérico, principalmente acima de 500, embora algumas cada vez mais se valorizem em níveis mais baixos, como 150 a 200, com uma lesão inicial em tubo proximal, uma vez que o limiar de absorção de endocitose ele se esgota. Então, a gente tem aí um acúmulo da cadeia leve livre, levando a uma resposta inflamatória intensa e de rápida instalação e que pode levar à fibrose dentro de algumas semanas, devido à liberação do TGF-beta, mas que passa por interleucinas 6, 8 e a via do NF-κB. Uma vez que ela chega em tubo distal, então a gente tem a precipitação da cadeia leve livre no seu domínio CDR3, que se liga ao aminoácido 9 da proteína de Tam-Rosfal, levando a uma ruptura da arquitetura tubular e a uma nefrite intersticial. Mas, assim, apesar da gente valorizar muito o nível de cadeia leve e livre, nem tudo é nível sérico, e a gente sabe cada vez mais que características e diferenças de biologia molecular acarretam uma diferença na afinidade do domínio CDR3 à cadeia leve e livre. É por isso que, às vezes, você tem pacientes com níveis séricos extremamente elevados e que não têm lesão, em comparação com pacientes com níveis de cadeia leve mais baixo, por exemplo, com uma ira dialítica. Então, nem tudo é nível sérico. A gente, em 95% dos casos, tem um fator deflagrador da nefropatia por cilindro, sendo mais frequente hipercalcemia, mais infecção, desidratação, uso de drogas. E é aqui uma lembrança, particularmente nesse cenário, não usar a furosemida, que pode aumentar a afinidade da cadeia leve pela proteína e agravar a precipitação. Então, a gente tenta evitar só fazer nos pacientes para manejo de hipervolemia e, mais ainda aqui, evitar o ácido hialurônico com a preferência pelo pamidronato. Em relação à biópsia renal, cada vez mais a gente tem biopsiado esses pacientes, então a biópsia está indicada particularmente em pacientes em que tem uma IRA, tem uma lesão renal, mas com um nível de cadeia leve livre não tão elevado, o cutoff habitual da literatura é abaixo de 500, com uma albuminuria mais expressiva, acima de 10% na eletroforese de proteína urinária ou na ausência dela, acima de 300 mg por grama. E aí, aqui, lembrar de novo, a lesão da nefropatia por cilindro é uma nefrite intersticial, que vai ser o achado observado em 98% dos casos, e com frequência associada à presença de cilindros, que vão ter a restrição da cadeia leve na imunofluorescência, que deve acompanhar a restrição observada na medula e de forma periférica. A gente até recentemente não tinha uma padronização, né, não existia um Oxford, né, da nefropatia por cilindro. Nos últimos anos foi feito um esforço global e a gente tem uma sugestão de que a biópsia que ela valorize o percentual de fibrose intersticial e o número de cilindros por milímetro quadrado, e a literatura sugere que são fatores que foram associados a maior taxa de dependência de diálise. Então, a ver o que acontece, mas talvez a gente tenha incorporado na prática clínica em breve uma padronização universal. Em relação à quimioterapia, e aí é fundamental, assim, né, a taxa de dependência de diálise dos pacientes não tratados é muito elevada, vou mostrar. Então, assim, ira dialítica no paciente com mieloma ou grave é uma emergência médica. Então, a mensagem principal aqui é tratar, não demorar. Até porque a quimioterapia ela consegue, a gente ter o aumento da sobrevida dos pacientes com mieloma veio do entendimento que o plasmócito coloca o ambiente micromedular para trabalhar para ele através de um número de vias celulares, e o bloqueio dessas vias consegue hoje uma remissão completa ou uma very good partial response, e em cerca de 60% dos casos
com daratumumab, o CAR-T, isso deve chegar, entendeu, a 70, 80, que torna o paciente elegível para o transplante de medula óssea. Então, a quimioterapia com os pacientes com mieloma, ela é fundamental que seja iniciada de forma mais precoce possível. E, particularmente, isso mudou a nossa realidade do ponto de vista de recuperação da função renal, particularmente com o início dos bloqueadores de proteossoma, que conseguem bloquear toda aquela cascata inflamatória que a gente mostrou na fisiopatologia. Daí, com o uso de bortezomib, a taxa de saída de diálise dos pacientes com hernia dialítica é de cerca de até 60%. Sem isso, nos esquemas à base de talidomida e ciclofosfamida, 40%, e com dexametasona em torno de 20%, mas a mensagem principal é começar a tratar, mesmo antes que cheguem, eventualmente, a confirmação dos exames da medula, que é o que a hematologia do ICESP faz. Começa a dexametasona enquanto chega o resto, e depois você reajusta o esquema de acordo com a confirmação. Uma grande discussão da literatura é o papel das terapias extracorpóreas, né, que teriam um benefício racional, né, de, enquanto você tem o efeito dessa quimioterapia, até que você baixe nível sérico, a gente vai ter aí 2 ou 3 semanas. Então, durante esse período, para você evitar toda aquela cascata e indução de fibrose, seria um benefício mecânico na remoção das cadeias leves livres. E essa história começou com a aférese, né, há alguns anos, e, para resumir de forma curta uma história relativamente longa, a gente pode dizer que a gente não tem uma literatura comprovando o benefício da aférese, mas alguns centros usam de forma rotineira, particularmente a Mayo Clinic, né, que é uma referência mundial, acredita na aférese. Acho que eles têm uma seleção muito importante de pacientes, né, que, talvez com a melhor performance. A hemato do ICESP não faz, não acredita, diz que a mortalidade dos pacientes no início era muito elevada, mas, então, assim, eu acho que ainda é muito dependente da experiência de cada centro. E, mais recentemente, o uso da diálise de high cutoff, né, que é um capilar que tem poros de 50 a 65 kilodaltons e consegue remover. A cadeia capa tem 23 kilodaltons, mas circula geralmente em dímero, a cadeia lamba 45, então a gente consegue remover, e ela é claramente mais eficiente do que a aférese, provavelmente associada a menos eventos infecciosos. Esse é o capilar. Lembrar que, como a membrana não é regular, existe uma perda de albumina, então é preciso repor a albumina após as sessões de diálise. E, assim, a gente tem muito mais literatura do que no caso da aférese, mas, ainda assim, a gente tem, depois de alguns estudos observacionais, 2 ensaios clínicos que mostraram resultados antagônicos, mas que foram estudos distintos, com populações distintas e com manejos distintos, particularmente o Mayer, que mostrou que o uso da diálise high cutoff, em comparação com o capilar de alto fluxo, não teve diferença de desfecho em 3 meses, mas teve em 6 e 12 meses. E esse foi um estudo que eu acho que favoreceu um pouco o benefício, porque ele teve uma fase inicial de 14 dias, em que esperou os doentes melhorar, excluiu os pacientes que tinham outras causas, biopsiou todo mundo e valorizou lá a presença de cilindro. Então, assim, acho que o resumo dessa história é os centros que têm a diálise high cutoff à disposição e que acreditam nele, particularmente na Europa, não tem high cutoff nos Estados Unidos, continuam utilizando. Então, a gente não tem high cutoff no Brasil, então, infelizmente, eu não tenho experiência nenhuma. A minha opinião ela é muito mais, assim, de ouvir as pessoas que têm, né? E a gente vê que, assim, os centros de referência continuam acreditando. E uma palavra final em relação ao transplante. Então, a sobrevida dos pacientes com mieloma em diálise, que não recuperam, é muito ruim. No ICESP é de 6 meses. Talvez na maior série publicada, né, dessa corte multicêntrica na França, com quase 900 pacientes em diálise, a sobrevida foi de 16 meses. Então, a sobrevida do paciente que não recupera, a sobrevida é muito ruim. É por isso que tem se discutido cada vez mais o transplante renal nesses pacientes, e aí é um racional oposto à tendência a fazer transplante vivo dentro de 1 a 2 anos após o TMO, uma vez que a doença esteja absolutamente controlada, o paciente em remissão completa ou sem doença residual mínima. A gente não tem muitos dados, essa é a maior série, de 36 pacientes, um segmento de quase 5 anos, mas que, após 5 anos, 70% dos pacientes estavam vivos, 60% deles com enxerto funcionante. Então, esse é um cenário que provavelmente a doença vai recidivar, num dado momento você vai ter que manejar quimioterapia e imunossupressão, como a gente já viu lá no ICESP, mas certamente me parece um cenário bem melhor do que o paciente que fica em diálise. Então, é isso. Eu acho que eu queria só agradecer aqui mais uma vez o convite, agradecer aqui, né, esse é meu grupo de trabalho, meus colégios de trabalho lá no ICESP, onde eu trabalho há quase 15 anos, e acho que, em grande medida, eles foram um grande propulsor, pessoas com quem eu aprendo todo dia e que me fazem estudar. Então, meu agradecimento à minha equipe de trabalho.
E eu acho que é uma palavra de estímulo, né? Quando, em 2009, quando o ICESP abriu, que assim, né, eu entrei nesse mundo da onconefrologia, eu estava voltando de uma viagem na Itália, e eu e o diarista da UTI, a gente tinha acabado de ler a Divina Comédia. E aí ele disse, na Divina Comédia, né, Dante chega lá na porta do inferno e tem essa inscrição, né? Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais, né? E aí ele fez assim, vamos colocar isso na placa da UTI? Porque a gente tinha um sentimento muito assim, né? Ele é um paciente com câncer, vai morrer todo mundo, ninguém sai, os pacientes são muito graves, a performance é muito ruim, e a gente muito perdido, assim, né? Tentando se achar, mas tinha um sentimento muito disso, assim, né? De incorporar um cenário que era um pouco sombrio, né? E os tempos mudaram, a gente vive hoje, eu acho que um momento sem precedentes, né, do ponto de vista de sobrevida dos pacientes, de melhora de prognóstico, de aumento do arsenal terapêutico e da consolidação da onconefrologia como uma nova especialidade, tanto a nível global, com um número imenso de iniciativas, quanto a nível local, como nossa coordenadora vai falar aqui. Então, e aí é isso, perdão. Então, eu queria terminar com uma palavra de esperança, com essa frase, né, que encerra o romance Em Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, né? Não é a morte, sim a vida, que está acima de todas as expectativas. Então, é isso. Muito obrigado.